Olá pessoal, falando um pouco mais sobre a questão de benchmarks e indicadores de desempenho, eu trago aqui para vocês esse material da HDI Brasil, que inclusive foi mencionado, né, no último vídeo. Ele é um material recente, de 2018, não tem tanta desatualização assim. E é legal porque aqui a gente consegue ver algumas referências, tá? Por que eu trago isso para vocês, então, e para que a gente possa discutir, né? Dentro do âmbito da governança, a gente vem conversando nas nas últimas abordagens que a gente fez, justamente sobre essas questões, né? De métricas, de ferramentas, inclusive, a gente já, inclusive no semestre passado, a gente fez trabalho, né, identificamos ali quais seriam os melhores service desks e tal, e isso tem muita relação com o grau de maturidade que as empresas têm com relação ao tema governança de TI, né? E vale lembrar que esse conceito dentro das empresas, ele não é responsabilidade de uma única pessoa, ele não é responsabilidade apenas do gestor de TI, por exemplo. Ele faz parte de toda a equipe, faz parte de todo o time, né? Porque como que eu vou fazer apontamento de atividades, como que eu vou registrar atividades, eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. E aí a gente precisa conscientizar, a gente precisa educar todo o time para que isso realmente aconteça, né? Aqui a gente vê, assim como os frameworks, COBIT e ITIL, a gente vê aqui um passo inicial, né? Um pontapé inicial, vamos chamar assim, para que a gente possa entender um pouco mais o que a gente deve de fato controlar, o que é legal, o que é importante a gente mensurar dentro desse ambiente de TI, né? A HDI é uma referência nessa área, então tem fatos relevantes aqui. E aqui nós temos essa relação, né? Uma listagem aqui. Professor, mas esses são todos os indicadores então que a gente deve acompanhar. Olha, eu não considero que sejam todos e nem considero que sejam apenas esses, mas eu digo que é uma referência. Como falei, um pontapé inicial para aquela empresa que às vezes está com um grau de maturidade ainda baixo, né? Tá meio nebuloso assim essas questões. Pô, o que eu tenho que controlar? Como que eu vou controlar isso? Qual é a conta que eu tenho que fazer para saber se eu estou bem ou se eu estou mal, se a gente não está conseguindo atingir os resultados? E aqui é justamente isso, né? É essa referência, tá? Então aqui a gente vem justamente nessa listagem e aqui pegando o gancho, só voltando aqui, fugindo um pouquinho do escopo, quem foi, né, bom, da onde que surgiu isso, quem que inventou esses números aqui, né, esses padrões e tal. Aqui tem as pessoas que foram reunidas para confeccionar esse material. E aí a gente vê aqui, ó, o Grupo Boticário, Itaú, T-Systems, Bosch, Algar, TVT, que é uma grande empresa na área. A gente tem aí do próprio pessoal da HDI também, Vexia, VMware, né? Então, grandes empresas realmente com um volume altíssimo de atividades sendo controladas diariamente, né? E o benchmark, quando a gente traz essa palavrinha para o ambiente de TI, ele é justamente isso, ele é referência, né? Ele é referência. Então, o que é referência? O que eu tenho que ter como ideia, como base, assim, para saber se eu estou no caminho, né? Porque muitas vezes você chega num ambiente que não tem controle, que nunca passou por isso, bom, qualquer coisa, né, qualquer número vai ser relevante, vai ser bom ou pode ser considerado como ruim, né? Então aqui a gente tem benchmark, ou seja, o que o mercado diz que é legal, o que é aceitável, né? Aquela história, alguns números, né, algumas métricas, elas são confeccionadas assim, de uma maneira muito fácil, muito simples, né? Poxa,
o que é aceitável para eu ter de uptime de servidores? Eu sei que o aceitável é que eu tenha, né, o mais próximo de 100% melhor. Né? Agora, tem outras coisas que são muito intangíveis, né, como o que eu tenho que ter no meu backlog, o que eu tenho que ter de atividades resolvidas ou não resolvidas. Bom, isso depende de vários fatores. Né? Eu tenho que entender o grau de maturidade da minha equipe, o grau de conhecimento técnico que eles têm, né? A quantidade de pessoas no time, a quantidade de pessoas da organização no geral. Então, é uma série de fatores que torna esse processo de benchmark, vamos dizer assim, um pouco mais complexo. Ou seja, não é só eu pegar um número que eu vi aqui nesse documento e dizer que agora eu estou atendendo esse número, né? O professor William falou que isso aqui é referência, então está tudo certo. Não. Qual é o meu contexto? Então a gente precisa contextualizar os indicadores, a gente precisa contextualizar os benchmarks, para aí sim a gente saber, opa, eu estou no caminho, eu preciso melhorar, como que eu posso fazer agora, qual é o plano de ação que eu vou aplicar em cima disso, né? Cada um desses itens aqui, que são métricas que a gente controla, eles têm uma fórmula, né, para a geração desse padrão. Então é basicamente isso, né? Então quando eu pego aqui a distribuição dos tempos de resolução do incidente resolvido dentro do centro de suporte, eu pego a quantidade de incidentes, tá, resolvidos no prazo, né, dividido pela quantidade total de incidentes vezes 100. Então eu tenho um percentual. O que é aceitável? Referência de benchmark, olha, veja bem, de alta performance, no mínimo 85%. Né? No mínimo 85% dos incidentes então resolvidos dentro do prazo eu tenho que ter. Né? Aí, mais uma vez, esse é um benchmark criado aqui por esses caras, né? Pelos bambambam do negócio. Agora a gente tem que trazer isso para a nossa realidade aqui. Bom, eu tenho 100% da minha equipe é júnior. Putz, 85% é alta performance. Eu posso dizer que eu trabalho em alta performance? Não. Eu não estou trabalhando em alta performance, então eu tenho aí aceitável 65%, 70%, e isso deve ser alinhado com a governança corporativa, tá? Por quê? Bom, eu tenho 85% de benchmark no mercado dizendo, né, que tem que ser assim. Tá, mas a nossa realidade aqui não é essa. Então vamos acordar 65% como aceitável para nós. Ótimo, acordado, fechou o caixa, é assim que a gente vai trabalhar. Mas isso precisa ser comunicado, precisa ser alinhado para que aí sim a gente dê continuidade ao processo. Tá? Então esse aqui é um exemplo, né, pessoal? A gente tem vários outros aqui e até coloquei para que vocês possam fazer a leitura desse material. Não cabe eu ficar ao vivo lendo tudo isso para vocês, então achei que seria mais produtivo a gente fazer nesse formato hoje a aula, para que vocês interpretem esse material, identifiquem aquilo que mais chamou a atenção de vocês, anotem na atividade ali que eu publiquei no Classroom para vocês, que aí sim, na próxima semana, com os subsídios e com o entendimento de vocês, ou seja, o que vocês têm de entendimento disso, aí a gente leva para discussão, a gente conversa e evolui nesse assunto. Fechou? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Valeu, forte abraço para vocês, até semana que vem. Boa leitura, boa interpretação do material. Valeu!